João 17, versículos 6 a 19, tá bom? Só que eu quero ler aqui agora apenas o versículo de 6 a 10, porque depois, no decorrer da mensagem, você vai poder ler outros versículos até o verso 19, mas é um bloco de texto aí, João 17, verso 6 até o verso 19, e eu vou ler agora 6 a 10, versos 6 a 10. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Amém? Você já sabe que o capítulo 17 de João, todo ele, é uma oração de Jesus. Jesus está orando. Chamada, dependendo da Bíblia que você tem, né, aparece um subtítulo dizendo oração sacerdotal de Jesus, né? É ele, na sua função de sacerdote, intercedendo pelos seus discípulos, né, por nós também e tudo mais. A versão da Bíblia NVI, ela faz essa divisão do texto. Então ela divide o texto dessa forma, né? Versículos de 1 a 5 do João 17, está dizendo que Jesus ora por si mesmo, ele está orando em favor de si, entregando a sua missão, dizendo que é chegada a hora, como a gente falou já na semana passada. Versos 6 a 19, Jesus ora por seus discípulos aqueles lá, daquela época lá, né? As pessoas que o seguiam naquela época. E versículos 20 a 26, Jesus ora por todos os crentes, inclusive por nós, porque o texto vai dizer que ele está orando não só por aqueles, mas por aqueles que viriam a crer, né? Então, se nós cremos, ele orou por nós também. Então, o bloco de texto que nós estamos hoje, separando o tempo aqui para refletir, versículos de 6 a 19, é a oração de Jesus focalizada aos discípulos, talvez aos 12 homens lá, talvez mais que isso, né? Outras pessoas que ele também chamou e ele também trabalhou naquela época lá, conviveu com aquelas pessoas durante 3 anos mais ou menos. Embora essa parte do texto, ela esteja canalizada àquelas pessoas do passado, nós podemos extrair lições para nós também, desse texto aqui. Você percebe nessa oração de Jesus que havia uma atmosfera de preocupação. Jesus se preocupava, ele amava, ele tinha afeto por aquelas pessoas. E ele se dirige ao Pai, mas ele fala como Pai. É interessante isso na oração de João 17. Jesus está falando a Deus, pedindo a Deus, mas ao mesmo tempo ele se coloca como Pai de todos. Um carinho, né? Uma preocupação paternal que ele tem. Então, essa oração que Jesus faz aqui, ela é uma demonstração da visão que Jesus tinha com relação àquelas pessoas, como que ele olhava para aquelas pessoas. E isso nos instiga a rever, a ver de novo, a ver com outros olhos alguns aspectos da vida cristã. Porque a nossa tendência como cristãos é, primeiro assim, nós já olhamos para aqueles discípulos, e a gente lê o que os evangelhos falam sobre eles, e nós temos assim uma percepção muito crítica a respeito deles, não é? A gente fala mal do Pedro, por exemplo, né? A gente fala que o Pedro é o cara que negou Jesus, né? A gente fala mal do Judas, né, que traiu Jesus, e a gente vai elencando, né? O Filipe, que era meio tapado, né? Então, assim, você vai elencando aqueles apóstolos todos lá, os 12, e você percebe que são pessoas extremamente comuns, e que no nosso olhar crítico, a gente fica pensando assim, se eu tivesse no lugar de Jesus, talvez escolheria outros homens, porque aqueles homens ali, eram homens carregados de defeito, né? Gente que, não sei se teria jeito, né? Pensando assim num trabalho, num investimento, se valia muito a pena investir naquelas pessoas ali. Mas a visão de Jesus parecia ser muito mais otimista, muito mais positiva do que a nossa. Talvez
até muito mais otimista e positiva do que a deles, com relação a eles mesmos. Eu fico imaginando se esses homens estão ali, talvez ajoelhados, vamos imaginar aqui, junto com Jesus, e Jesus orando, e eles começam a ouvir o que Jesus está falando a respeito deles, né? É mais ou menos quando você pede para alguém orar com você, e você fica ouvindo que a pessoa está orando por você, né? O que ela está falando? E dependendo do que ela fala, você se comove, porque você nunca imaginou que aquela pessoa tivesse essa percepção de você, que ela pudesse pensar assim de você, que ela quisesse desejar isso para você. Eu fico imaginando então esses homens ali, junto com Jesus, e Jesus orando por eles, e Jesus mostrando a visão que ele tinha a respeito deles, muito mais otimista, muito mais positiva do que a que eles mesmos tinham, e que nós temos, né? Que nós estamos afastados deles aí pela história, e os conhecemos muito pouco, né? Então, assim, o que a gente sabe deles é o que está escrito, e a gente acaba os criticando demais. Isso nos faz pensar que nós podemos ter pessoas em nossas vidas que são verdadeiras dádivas de Deus para nos abençoar. Porque a oração de Jesus é mais ou menos isso. Ele está dizendo a Deus: Deus, obrigado porque o Senhor me deu esses homens. São pessoas especiais, eu tenho um carinho por eles, né? E isso nos faz pensar que Deus também tem colocado pessoas à nossa volta, e às vezes você não tem essa percepção, você é muito crítico, e você não é capaz de olhar de uma forma otimista, positiva, com relação a essa dádiva que Deus está te dando. Assim como a gente pode, nós podemos ser dádivas de Deus para pessoas. Deus está nos dando para pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas por meio da nossa vida, né? Jesus, ele foi enviado à humanidade, ele se identificou com o ser humano, ele se tornou um homem total, completo, mas ele se doou pela raça humana. E a gente poderia dizer que Jesus era apaixonado pela raça humana, é apaixonado pela raça humana. Ele sabe o que é ser um ser humano. E eu queria muito que nessa noite você parasse um pouco e colocasse a sua vida na revisão. É mais comum a gente ver carro, né? Quando você compra um carro novo, você vai lá no manual, tem lá os itens de revisão conforme a quilometragem do carro. E de quando em quando você tem que levar lá na concessionária para checar aqueles itens de revisão. Então, nessa noite aqui, eu queria te dar alguns itens de revisão da sua fé, tá bom? Eu queria assim que você pensasse na vida cristã como um todo, olhando para a oração de Jesus, por aqueles homens lá, você trouxesse para a sua vida como itens que você precisa revisar. Nós precisamos revisar essas coisas. O primeiro item a revisar é a nossa fidelidade. Observe comigo versículos de 6 a 10, que nós lemos no início. Veja quantas afirmações Jesus fez acerca daqueles homens. E tenta assim, se enfiar lá no lugar de um deles, né? Imagina que você é o Pedro, por exemplo, ou o Tiago, quem sabe, e você está ali, Jesus está ali pertinho de você, Jesus está orando, e você está ouvindo a voz de Jesus orando, e olha o que Jesus está falando a seu respeito. Ele está dizendo assim: eles têm guardado a tua palavra. Olha, né? Jesus está dizendo assim: esses homens têm guardado a tua palavra, está falando para Deus. Ele diz: eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Versículo 7. Eles reconhecem que tudo que o Senhor tem me dado vem do céu, vem de Deus. Ainda Jesus ora dizendo assim: as palavras que o Senhor tem me dado, eu estou transmitindo a eles. Jesus fala assim: e eles as receberam. Eles receberam essa palavra que o Senhor me deu, que eu estou transmitindo a eles. Ainda vai dizer que Jesus ora assim: eles creram que tu me enviaste. E ainda vai dizer, terminando lá o versículo 10, ele diz assim: neles
eu sou glorificado. Ou seja, na vida desses homens, a minha glória está sendo promovida. Se colocou lá no lugar de alguém e tentou imaginar assim, ó, Jesus orando por você, falando essas palavras, você começa a ficar arrepiado, não é? Nossa, eu? Mas Jesus estava orando por aqueles homens, colocando tudo isto ali, diante de Deus, e dizendo para Deus essas coisas. Ele está dizendo assim, esses homens responderam ao meu convite. Esses homens responderam à graciosa manifestação de Deus, que se faz em Cristo Jesus. Eles responderam. Apesar das falhas daqueles homens, que os evangelhos não escondem, quando você lê os evangelhos, eles demonstram, revelam as falhas daquelas pessoas ali, nunca esconde, mas comparado a tantos que rejeitaram Jesus, esses homens foram considerados pessoas que francamente estavam comprometidas com Jesus. E Jesus soube reconhecer isso. Jesus enaltece a fidelidade desses homens. Eles são fiéis. Diante de tantos que me ouviram, que rejeitaram, que quiseram me pegar, né, que quiseram me prender, que falaram mal de mim, pensaram mal de mim. Ele está dizendo assim, estes homens aqui, eles responderam positivamente à graça do Senhor para com eles. O ensino de Jesus era público. Todos podiam ouvir o que Jesus falava e decidir o que fazer com o que ouviam. Eles podiam abraçar, podiam rejeitar. Mas aqueles homens, eles se destacaram como pessoas que de coração e alma abertos, eles realmente abraçaram o que Jesus ensinava. Por isso que eu estou dizendo, esse é um item de revisão que eu quero que você faça nessa noite aqui. É tempo da gente rever a nossa experiência de fé. Porque a gente precisa se perguntar se nós também estamos nos destacando, tantas outras pessoas que estão aí fora. Porque muitas vezes, a única diferença entre nós e as pessoas que vivem lá fora, é que nós somos membros de uma igreja. Que nós vamos num culto no domingo. Essa é a única diferença. De vez em quando a gente pega a Bíblia na mão, né? A gente, quando alguém pergunta qual a tua religião, né? Você preenche no cadastro lá, sou evangélico, sou protestante, sou batista, só isso. Mas você não se destaca das demais pessoas, porque te falta fidelidade, entender cada um desses itens aqui que Jesus ora por aqueles homens. Eu guardo a palavra de Deus, eu reconheço que todas as coisas vêm de Deus, eu recebo as palavras que Jesus ensinou, eu creio que o Senhor enviou Jesus ao mundo para me salvar, e a minha vida glorifica Jesus aqui, nessa terra. Então é importante a gente rever isto nesta noite aqui, se nós estamos de fato nos destacando das outras pessoas. Não é questão de perfeição, mas é questão de fidelidade àquilo que Deus tem permitido que você experimente. Então coloque a sua fidelidade sob revisão, dá uma checada. Eu sou de fato uma pessoa fiel a Deus? Porque Jesus estava orando naquele momento ali, destacando isso para Deus. Esses homens são homens fiéis, não é que eles são perfeitos, e Deus não espera a perfeição de nós. Deus sabe que nós somos pecadores, inclinados para o pecado, mas o que Deus quer é que nós sejamos fiéis a Ele, com os nossos erros, com os nossos tropeços. A gente agarre a palavra, a gente fique na palavra, a gente crê que Jesus veio ao mundo porque Deus a enviou. Cremos que nós somos pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, e Deus tem propósitos especiais para nós, amém? Então coloque sob revisão hoje a sua fidelidade, verifique
se a sua fidelidade está de acordo com aquilo que Deus está esperando de nós. Não a sua perfeição. Não se se cada item da sua vida está perfeitinho, se você não pecou essa semana. Não é essa a pergunta. A pergunta é se você está sendo fiel. Se Jesus fosse orar por você, com você, Ele falaria essas mesmas palavras? Ele também destacaria isso na sua vida? Ele diria isso a respeito de você? Fidelidade é um item de revisão que eu e você precisamos fazer nessa noite aqui. O outro item de revisão é a nossa firmeza. Veja, versículos 11 e 12 de João 17 dizem assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí Jesus ora assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus orou pedindo que Deus protegesse aqueles homens, uma vez que ele não estaria presente mais. Então ele está dizendo assim, enquanto eu estou aqui em carne e osso, o que eu procurei fazer nesses anos com esses homens, é protegê-los. E essa proteção aqui, é a ideia de que eu mantinha eles firmes, animados, encorajados. Eu percebi, Jesus estava dizendo aqui, que a vida humana é assim, é cheia de altos e baixos. E é muito fácil a pessoa perder a firmeza na fé. Mas Jesus está dizendo para Deus, olha, eu os protegi. Protegi das ciladas, das armadilhas. Eu os encorajei, os animei, os mantive firmes. Jesus confiava que Deus poderia guardá-los, poderia protegê-los, poderia livrá-los de qualquer perigo. Deus poderia motivá-los, fazer com que eles se envolvessem cada vez mais com o reino de Deus. Isso soa tão simples, mas tão simples. Isso parece tão elementar, tão básico. Mas será que nós confiamos que Deus nos protege e que Deus nos mantém firmes? Nós precisamos colocar a nossa firmeza na revisão e tentar perceber se nós estamos firmes em Deus, se há firmeza de fato em nós. Nós gostamos muito de ler o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos é um dos livros preferidos nossos. Lá em casa, muitas vezes a Bíblia fica meio que aberta, né? Qualquer vento abre a Bíblia em Salmos, não é? Tanto que a gente vai em Salmos. Então a Bíblia fica meio viciada em Salmos. A gente gosta de ler o livro dos Salmos. Mas experimente, nessa semana, fazer uma leitura de alguns Salmos. Experimente contar quantas vezes naquele livro se faz referência a Deus como alguém que protege, alguém que cuida, alguém que firma os passos. Você vai se espantar de perceber como Deus protege os seus. E como a proteção de Deus é algo que proporciona segurança à vida de cada um. Porque Deus mantém firme nossos passos. Deus tem interesse nisso. Em nos proteger. Em fazer com que a gente tenha firmeza na vida cristã. Eu quero te dar só 2 exemplos aqui, para não ficar muito longo, mas tem o Salmo 59:16, observe lá, diz assim: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Não sei se você entende muito essa linguagem meio figurada do alto refúgio, né? É o refúgio que fica no alto, né? É aquela ideia de quando cachorros vêm te pegar, né? O cachorro quer, como é que fala o cachorro? Ele morde a gente, é isso? Morde, né? O cachorro quer morder você, tá certo isso, né? Porque cobra pica, né? Mas cachorro morde, é isso, né? Então assim, quando o cachorro vem, aí você sobe num lugar alto e o cachorro fica ali, tentando te pegar. Mas você foi para um alto refúgio. Então, o texto está dizendo
que Deus tem sido alto refúgio, refúgio alto e proteção no dia da minha angústia. O Salmo 80, versículo 14 e 15 diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Aí diz assim: protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. O salmista pedindo a Deus: Deus, protege o que a tua mão direita plantou. Porque Deus tem interesse em proteger a sua vinha, em cuidar da sua vinha. O que nos mantém firmes não é necessariamente o que nós fazemos, mas o que nos mantém firmes é o que Deus faz. E é isso que eu queria que você revisasse nesta noite aqui, porque talvez você não fique tão firme, porque você se baseia toda a firmeza naquilo que você faz, mas você precisa basear a sua firmeza naquilo que Deus faz. Aonde você está firmado? Naquilo que pessoas fazem, naquilo que você mesmo faz, ou naquilo que Deus faz? Porque quando você está firmado no que Deus faz, aí sim você está num chão sólido, num terreno seguro. Porque senão, você vai estar baseado só no que você faz. E isso não te oferece firmeza, não é seguro. Você precisa se firmar naquilo que Deus faz. Jesus estava orando a Deus, dizendo: Deus, protege. Eu não vou estar mais com eles, mas proteja-os. Porque quando eu estava com eles, eu os protegi. Eu os mantive firmes. Eu queria que eles se mantivessem firmes. Então coloque a sua firmeza sob revisão nesta noite. Revisa a sua firmeza. Veja se você está firme. E aonde está baseada a sua firmeza? Se é em você mesmo, se é em pessoas, ou se é de fato em Deus. Porque quando você está firme naquilo que Deus faz, Deus não decepciona. E Deus vai proteger você. E Deus vai manter você cada vez mais encorajado, motivado a seguir nos caminhos dele. E por último, o último item de revisão que nós precisamos colocar aí na nossa oficina, é rever a nossa finalidade. Qual é a nossa finalidade? Sabe o que é finalidade? Quando as coisas são feitas, elas são feitas por uma finalidade, não é? Geralmente crianças não sabem para que servem as coisas, não é? Então crianças tendem a pegar coisas que são para uma finalidade e usar para outra finalidade, não é isso? Quem tem criança pequena em casa sabe disso, né? Várias vezes você viu o seu filho, por exemplo, brincando com faca. Aí você fala: filho, faca não é brinquedo, porque faca não foi criado para essa finalidade, tem uma outra finalidade, né? Mas nós, muitas vezes, não sabemos qual é a nossa finalidade. Para que você foi criado? Por que você existe? Qual a sua finalidade? Olha lá, João 17, 13 a 19, Jesus ora assim: mas agora, eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A preocupação de Jesus não era apenas em preservar a postura de fidelidade dos seus discípulos, mas sobretudo que eles pudessem desfrutar dos benefícios ou dos resultados dessa fidelidade. Jesus, ele não queria só que eles obedecessem, mas Jesus queria que eles sentissem a alegria da obediência. E essa é a nossa finalidade. Deus nos fez para isto, para obediência, mas não só para obedecer tristemente o que Deus manda, mas nós sentirmos a alegria da obediência. A gente só sente a alegria da obediência quando a gente percebe a nossa finalidade. Para que nós existimos? Você pode ter um filho, por exemplo, que te obedece o tempo todo, mas com uma tristeza, né?
ele não sente alegria da obediência, porque ele não entende os porquês das coisas. Geralmente pais que são muito autoritários, dizem assim, ó, cala a boca, faz o que eu estou mandando e acabou, não tem que perguntar nada. Vão gerar filhos que são filhos que obedecem, mas eles obedecem tristemente, né? Porque eles não entendem porque que eles têm que obedecer. Agora, pais que não são autoritários, não é que não são autoridades, eles não são autoritários, eles são autoridades sobre os filhos, mas eles conseguem ensinar para os filhos, às vezes descer ao nível dos filhos e ensinar para eles. Por que que é importante obedecer? Esses filhos sentirão a alegria da obediência, porque eles percebem a função disso. E eles vão dizer, foi bom que meu pai e minha mãe colocou limites para mim, porque eles estão percebendo que é importante obedecer. Então eles sentem uma alegria na obediência. Jesus está orando por isso. Jesus está dizendo, eu quero que eles tenham alegria completa em si mesmos. Eles precisam entender a finalidade deles. E se eles entenderem a finalidade deles, eles vão ter uma alegria neles mesmos. Eles não só vão obedecer, mas eles vão sentir alegria em obedecer. E essa é a finalidade da vida cristã. Perceba que no texto aí, há duas afirmações principais, né? Uma delas diz assim, eles não são do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles homens, e por consequência nós também, que o servimos, o seguimos e cremos nele, não são do mundo, não somos do mundo. E a outra afirmação, versículo 18 diz, eu os envio ao mundo. Percebe? Eles não são, mas eles estão lá, porque eu estou enviando esses homens ao mundo. Então, é com isso que eu e você precisamos aprender a conviver. Essa é a nossa finalidade. Você não é do mundo, mas Deus te pôs no mundo. Você está no mundo, né? Eu sempre falo assim, que se a finalidade da nossa vida, em crer em Cristo e tudo mais, fosse ir para o céu apenas, no momento que você crê em Cristo, você já iria para o céu, certo? Creu, morreu, né? Seria o nosso lema, campanha. Creu, morreu. Vamos lá, né? Sai para a rua dizendo, creu, morreu. Quem crê, morrerá. Pronto, né? Aceitou a Cristo, vai para o céu. Para o pastor seria maravilhoso, porque não dá trabalho, né? Então, se você creu, vai. Você só encaminha para o céu. Mas a questão é que vocês ficam vivos. Vocês não morrem. Então, assim, Deus tem uma outra finalidade. Não é só levá-los para o céu, mas Deus quer mantê-los no mundo. Por quê? Porque Deus está enviando-os ao mundo. De modo que vocês não são do mundo, mas são enviados a este mundo, vivem neste mundo, para serem luz do mundo, para ser sal dessa terra. Amém? E é preciso entender essa finalidade. Repense, revise a sua missão, a sua proposta de vida, a sua finalidade. Porque se você não entender isto, você não consegue ter alegria da obediência. Você está obedecendo a Deus muito mais pelo pavor do inferno, do que pela alegria de pensar que você vai viver com Ele. Você está querendo escapar do juízo, né? Mas você não está querendo ter relacionamento com Ele. E é importante que você revise a sua finalidade. Deus nos quer desfrutando de alegria completa, santificados na verdade, enviados ao mundo como portadores de uma mensagem que traz alegria, quando a pessoa obedece a Deus. Então não é só obedecer, é obedecer alegremente, é ter alegria completa em si mesmo. Essa é a nossa finalidade. Viver neste mundo não sendo dele, não pertencendo ao mundo, mas enviados ao mundo para fazer diferença nesse mundo. Fica claro aqui na oração de Jesus, que o propósito não é nos isolar do mundo, mas o propósito de Deus é nos ensinar a viver neste mundo com um propósito.
Não é viver de qualquer maneira, mas é viver no mundo com um propósito. Então seria muito interessante se você realmente revisasse isso. E você pudesse dormir essa noite, acordar amanhã de manhã e pensar assim, eu tenho um dia para viver, uma semana para viver, mas uma semana que eu vou viver neste mundo, mas com um propósito. Não é simplesmente pagar as contas, ver o dia se encerrar, ver outro dia começar, lidar com os problemas, vender mais coisas que você vende, enriquecer um pouco mais do que você já está rico, né? É mais que isso. Mas a minha finalidade é eu estar neste mundo, obedecendo a Deus com toda alegria, que eu vou empolgar as pessoas lá do mundo. Que elas vão olhar para mim e falar assim, eu também quero obedecer esse Deus. Que é tanta alegria que a pessoa tem em fazer isso, que eu também quero fazer desse jeito. É entender a finalidade, por que Deus está te permitindo viver, por que Deus não te levou ainda. Por que você está aqui? Você está aqui porque Deus tem uma finalidade. Deus quer te manter no mundo, vivendo uma vida com propósito. Eu tenho um propósito para viver, que é muito mais do que simplesmente cumprir a agenda, o calendário da semana, o que eu faço todo dia. Então está aí, os itens de revisão, revise essas coisas, pense se você tem sido fiel a Deus, como é que está a sua fidelidade a Deus, se Jesus orasse por você, se Ele oraria por aqueles itens que estão relatados ali nos versículos de 6 a 10. Coloque sob revisão a sua firmeza, se você está firme por aquilo que Deus é, pelo que Deus faz, ou se você está firme naquilo que você é, naquilo que você faz. Onde está baseada a sua firmeza? Revisa isso. E revisa a sua finalidade. Para que você está vivo ainda? Deus quer que você viva cada dia com um propósito, na proposta de Deus. Eu fico pensando, por que Jesus achou tão importante orar sobre essas coisas, né? Fico pensando assim, se eu fosse orar, se você fosse orar, você oraria por isso? Pelo que a gente ora? Por que Jesus achou tão importante orar por essas coisas? A melhor resposta que eu encontro é que Jesus orou por essas coisas, porque Ele sabe quem nós somos. Jesus sabe quem Deus é. E Jesus sabe como o mundo funciona. E por isso que Ele ora por isso. Ele coloca diante de Deus esses itens, preocupado com os discípulos que ficariam, porque Ele ia voltar para a glória. Mas os discípulos ficariam. Ele ora por isso, porque Ele sabe quem são as pessoas, quem é o ser humano. Ele sabe quem Deus é. E Ele sabe como é que esse sistema mundano funciona. Então Jesus entendia, esses homens precisam da minha oração, da minha intercessão. Fidelidade, firmeza, finalidade. Pense nessas coisas. Se coloque nesta hora na presença de Deus. Diga, Deus, me ajuda a avaliar isto. Me ajuda a gastar uns dias nessa semana revisando essas coisas. Tentando pensar como está a minha fidelidade. Se eu estou me destacando das demais pessoas que estão vivendo lá fora. Me ajuda a pensar se eu estou firme, protegido por Deus, crendo de fato que Deus é que me encoraja, que me mantém firme. E fale com Deus, Deus me ajuda a revisar nessa semana a minha finalidade. Porque às vezes eu estou que nem uma criança brincando com faca. Uma coisa que não é brinquedo, porque eu não entendo a finalidade. É importante você entender a sua finalidade, porque senão você põe a tua vida num lugar que não tem função nenhuma, numa posição que não tem utilidade nenhuma, porque você não sabe a finalidade, né? Isso nos faz lembrar lá a história do mendigo, né? Do rei do mendigo lá, que o rei resolveu trocar de posição com o mendigo, e o mendigo foi para o palácio. Ele disse que quando ele chegou no palácio, ele viu
sininho de metal. E aí diz que alguém foi lá e trouxe uma bandeja com nozes. Ele olhou e falou, como é que abre isso aqui? Como é que eu vou abrir as nozes? E ele pegou aquele sininho e começou a bater nas nozes, né? E alguém olha e diz assim, não pode ser o rei. E a gente percebe que aquele homem estava vestido de rei, mas tinha o coração de mendigo. Não se usa um sinete real para abrir nozes. Ele não sabia a finalidade daquele sino. Aquele sino era a autoridade do rei. Ele estava usando para quebrar nozes. E alguém olhou e disse, não pode ser o nosso rei. O nosso rei saberia qual a finalidade desse sinete aí. Talvez você não saiba a finalidade da sua vida. Você precisa nessa noite resgatar isso. Para que fim Deus me salvou? Porque quando você entender, eu tenho certeza absoluta que você vai ter em si mesmo alegria completa. Alegria da obediência. Porque você vai entender por quê. Por que que Deus me chamou. Amém?